Olá a todos, sou Bárbara Soares, doutoranda em Performance Musical pela UFMG e juntamente com Rodrigo Santana, mestrando em Performance Musical pela mesma universidade, apresentamos o artigo Categorização das técnicas violinísticas e violísticas, a proposta de Cristiano Braga de Oliveira aplicada ao violino e à viola. A definição de técnica estendida ou expandida é um tanto escorregadia, pois costuma cair em conceitos que desconsideram ancestralidades, diversidade cultural, tribos e núcleos de educação. Então, questionamos inicialmente a fixação da técnica julgada tradicional do violino e da viola, aquela repousada em uma determinada região, a europeia, em um determinado período, seja o barroco, clássico ou romântico, utilizado por uma determinada tribo, a conservatorial, e tudo que não é tradicional é taxado como expandido, estendido, não usual, não convencional ou efeito. Então a gente assume a provocação de que há uma profunda ligação estrutural, ainda hoje, do conceito de técnica para violino e viola, carregado de preconceito estilístico com algumas consequências diversas, distanciando os músicos entre si, seja popular ou profissional ou contemporâneo, distanciam compositores dos próprios violinistas e violistas, dos professores e alunos das universidades e dos compositores atuais, a prática e a pesquisa da pedagogia do instrumento e composições dos séculos 20 e 21, decisões na prática orquestral e conforto de sonoridade ótima. Então, mesmo na ingenuidade, pensamos constantemente que há consequências em querer definir o que é puro, que é justamente ter que definir o que é impuro, né? Então, em épocas de decolonialidade, desembranquecimento, esse é um esforço para equilibrar a prática, a pedagogia, pesquisa e performance sob olhares descentralizados e cuidadosos. Então, esta proposta de categorização reconhece apenas o termo técnica, sem adjetivos subsequentes, articulando e agrupando as técnicas para violino e viola, baseando-se na proposta de categorização de Cristiano Braga de Oliveira, servindo assim como um compêndio de técnicas mais compreensivo e desprendido do reinado das autoras definidas. A categoria 1, chamada Transformação de Habilidades Mecânicas Convencionais, compreendemos as variações de possibilidades técnicas que se contraem, se expandem ou se fundem naturalmente, ainda dentro do ambiente das autoras definidas. As mais famosas seriam Détaché, Spiccato. Um outro exemplo é o glissando cromático, que é a fusão entre vibrato e glissando. Não é conteúdo dos famosos métodos para violino, mas é uma demanda. A categoria 2, de título adaptado O Violino como um Corpo Sonoro Total, ou Viola como um Corpo Sonoro Total, compreendem todas as possibilidades de sonoridades que utilizam diretamente o corpo do violino, da viola. E aqui também acrescentamos o arco. Por exemplo, o de bater o arco nas cordas, simulando os tapas do fingerstyle. Para a categoria 3, com o título Uso do Corpo como Extensão do Instrumento, compreendemos as possibilidades sonoras produzidas pela voz ou corpo do violista ou violinista, em comunhão com aquilo que é produzido pelo violino, criando uma forma indissociável de sonoridade, como Helmut Lachenmann propõe no seu conceito de construção de um novo instrumento. Construção essa não no sentido físico, mas no sentido de absorção de possibilidades na interação e integração performer-instrumento, ator-violino, canto-viola e outros. A categoria 4, de título adaptado, o violino preparado ou a viola preparada, considera a alteração das características sonoras por interferências físicas ou digitais. A escordatura seria um exemplo. Por fim, a categoria 5 foi adaptada a técnica sem violino ou violino sem a técnica, ou a técnica sem a viola ou a viola sem a técnica. Essa categoria compreende o empréstimo da técnica de outros instrumentos para criar um procedimento próprio ou o inverso. Aqui entra o exemplo da técnica do pizzicato com o instrumento apoiado nas coxas, pois empresta tal postura dos violonistas. As categorias de Oliveira se mostraram realizáveis na adaptação para violino e viola, bem como intrinsecamente convidam a transformação para um entendimento mais plural das habilidades mecânicas, na técnica do violino e da viola. Esta é uma contribuição para as áreas de integração entre prática, pesquisa, pedagogia e composição, e serve de convite para a comunidade violinística e violística para compreender não somente a potência do seu instrumento, mas a sua própria.
Olá, sou o Fausto Borém. Já pensaram o que é tocar o jazz no Brasil, mas chegar nos Estados Unidos e sentir que o jazz é outra coisa? Pois é, o pianista e pesquisador norte-americano Evan Megaro viveu drama semelhante, mas transformou esse dilema no tema de sua tese de doutorado: como tocar o choro mais próximo do que se ouve nas rodas de choro. Os passos metodológicos deste estudo foram: 1. A escuta atenta de gravações referenciais do choro. 2. Uma imersão autoetnográfica em uma roda de choro, ouvindo, observando, transcrevendo e aprendendo a tocar as levadas do gênero no pandeiro, no cavaquinho e no violão de 7 cordas. E terceiro, a adaptação dessas práticas para o piano, especialmente do envelope sonoro. E finalmente, uma proposta de edição de performance da música Choro de Octavio Maú. Das práticas de performance do pandeiro, destacamos as nuances percussivas e de reverberação da pele do pandeiro, tocada de 3 maneiras. Primeiro, com a junção entre a mão e o punho direitos, com as falanges distais dos dedos direitos, ou com a polpa da falange distal do polegar direito. E também a ação do polegar esquerdo, que pode abafar a pele do pandeiro ou deixá-la vibrar livremente. Das práticas de performance do cavaquinho, destacamos o fluxo contínuo de semicolcheias com palhetadas ou rasgueados para baixo e para cima, com nuances de dinâmica forte e fraco, sustain, notas longas e curtas, e reverberação, notas com cordas abafadas ou com cordas livres. Das práticas de performance do violão de 7 cordas, destacamos a alternância de notas mais marcadas na linha do baixo e acordes menos marcados como acompanhamento. Ainda se destacam as técnicas de hammer-on e pull-off. Olá, sou Evan Megaro, o norte-americano que conheceu o choro por meio de partituras, mas que veio para o Brasil para aprender a tocar o choro de uma maneira mais próxima da realidade desse gênero popular. Agora, vamos mostrar como a minha imersão autoetnográfica no choro se refletiu na performance do piano, especialmente na busca de uma edição de performance da peça Choro de Octavio Maú. No início do Choro de Maú, sugerimos, na mão direita do piano, substituir os staccatos nas primeiras colcheias dos tempos 1 e 2 por tenutos, que são mais reverberantes. Já na mão esquerda, os staccatos foram substituídos por marcatos, que equivalem ao golpe mais pesado da junção mão e punho direitos no pandeiro. No compasso 57, para evitar uma repetição literal deste material temático, o mesmo trecho recebe uma articulação mais intensa, com tenuto agora sendo substituído por marcato staccato na mão direita, e a ausência de staccato, que parece ser um erro de notação, sendo substituído por marcato tenuto na mão esquerda. No compasso 25, para realçar o padrão rítmico de colcheias 3, mais 3, mais 2, que introduz a seção B, martelatos foram acrescentados no lugar de tenutos e staccatos. E nos compassos seguintes aparecem as 3 maneiras básicas de ataque da mão direita no pandeiro. No compasso 37, sugerimos acentos marcato-tenuto para enfatizar a sensação de síncopa. No compasso 39, sugere-se o repique do pandeiro nas partes fracas do tempo que marcam a cadência no compasso 40. Diminuindo. Para fechar a frase, também foi sugerido para reforçar a ideia de conclusão. Finalmente, no compasso 45, a prática de 2 estratos sonoros do violão de 7 cordas é aplicada. A grave mais pesada e o acompanhamento na região aguda mais discreto. Observem ainda como as ligaduras com staccato no compasso 48 enfatizam o padrão sincopado 2, mais 2, mais 2.
Concluindo, este estudo buscou uma aproximação de um cenário mais realista e mais bem fundamentado do choro pelos pianistas estrangeiros ou pianistas da música de concerto, com base nas rodas de choro, instrumentos e partituras. Obrigado a todos por terem assistido.